Vascão, pros vascaínos. Sabe, né? Toque. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. E também, se você quiser aí comprar camisas antigas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente na lojinha do Futebolaço. A gente envia para todo o Brasil e podemos estar adquirindo sua camisa antiga também, desde que ela esteja em bom estado e seja original. O agasalho também, manda foto pra gente lá no Instagram, que a gente dá uma olhadinha e analisa, beleza? Dito isso, vamos aí às informações. Olha, galera, vamos dar uma passeada nos jogos aí deste sábado. Tivemos 4 jogos, porém a rodada ainda está em curso. Tem 6 jogos por acontecer e eu queria fazer uma análise do campeonato para vocês. Vamos aos jogos do sábado. O Fortaleza venceu o Sport por 1-0, o Vasco venceu o Cruzeiro por 2-0, o Juventude e o Inter ficaram no empate 1-1. Resultado bem positivo pra gente. E o Galo venceu o Mirassol por 1-0. Preferi aí uma vitória do Mirassol ou um empate. Mas o Vasco dorme momentaneamente na 10ª colocação. E se quiser permanecer na 10ª colocação, tem que secar 3 adversários. Às 11 horas da manhã o Grêmio recebe na Arena do Grêmio o Vitória. O Grêmio se reforçou bem. Acho que o Grêmio vai dar um salto, já tem dado um salto de qualidade no campeonato. Acho que o Grêmio é muito favorito para a vitória aqui. Mas o Vitória, perdão o trocadilho, costuma aí também surpreender alguns jogos que ninguém leva muita fé no Vitória. Eu torceria por uma vitória do Vitória na partida aqui, ou um triunfo, né? Como eles falam lá na Bahia, do Vitória, ou um empatezinho, tá? Só não uma vitória do Grêmio pra gente se manter à frente do tricolor gaúcho, beleza? Tem um clássico aqui entre Fluminense e Botafogo. Torço por uma vitória do Botafogo ou no máximo por um empate, né? Até o empatezinho tá de bom tamanho, que o Botafogo, né, é um rival, não se assanha. Dá uma complicadinha na briga deles ali por Libertadores. E o Fluminense, esse pra mim não pode vencer de jeito nenhum, por 2 motivos, né? O Fluminense, quanto mais manter a moral baixa até a final da a semifinal da Copa do Brasil contra a gente, melhor. E pensando também em classificação, nesse momento o Vasco está 1 ponto só do Fluminense. Então é um adversário que inclusive a gente pode passar na próxima rodada, a depender do resultado deles desse domingo e, claro, também do nosso resultado e do próprio Fluminense na próxima rodada. Beleza? Mas ficaria aqui com empate se tivesse que ser um vencedor, vitória do Botafogo. Bahia e Palmeiras, jogo que já não interessa muito pra gente. Red Bull e Santos interessa muito, tanto na parte mais de cima como um pouquinho mais abaixo. Torceria para um empate. O Vasco está a 1 ponto aí do Red Bull Bragantino e o Santos, em caso de vitória, pula para 29 e fica 1 da gente. Então, empatezinho ali, ninguém anda muito na tabela. Se a gente quiser começar a olhar para cima, então, se tiver que ser um vencedor, que seja ali o Santos. Corinthians e Flamengo, aí vai daquilo, né? O Corinthians, se vencer, passa a gente. Se empatar, o Vasco fica na frente do Corinthians no critério de desempate. E uma vitória do Flamengo, pensando na gente aí no campeonato a longo prazo, esquecendo secar um rival para um título, pra gente seria um bom negócio. Mas para não dar moral pro Flamengo aí, o empatezinho tá de bom tamanho. O Corinthians faz 1 ponto e não nos ultrapassa. E o Flamengo se enrola ali na briga pelo título, tá? Mais uma vitória do Corinthians eu não gostaria não. E tem São Paulo e Ceará. Também é um jogo que interessa ao Vasco. O São Paulo hoje tem 35 pontos e o Ceará tem 28. Então, se o Ceará empatar, a gente se mantém na frente deles. Uma derrota seria positivo pra gente e um empatezinho, o Ceará ganha, anda 1 pontinho ali, mas não nos ultrapassa. E aí agora eu quero entrar numa breve análise aqui sobre o campeonato. Tá muito claro que a luta do Vasco não é mais contra a queda. O Vasco agora tem que se decidir se vai ser luta por consolidação na fase de Sul-Americana ou, quem sabe, andar algumas casinhas aí e tentar
a pré-Libertadores. O título da Copa do Brasil é possível, é bem factível, inclusive. A gente fez aí um spoiler do que pode ser uma final de Copa do Brasil com o Cruzeiro, mas a gente não pode contar com o ovo lá na parada da galinha. Então, pensando aí só via brasileiro, esquecendo um pouco aí a Copa do Brasil, é possível, tá? Hoje Flamengo e Palmeiras estão na semifinal da Libertadores, tem o Racing, a LDU correndo por fora para vencer a Libertadores, e é bem plausível que ou o Flamengo ou o Palmeiras levem essa Libertadores e o brasileiro vire G7. Se o Vasco não vencer a Copa do Brasil, bater na mesinha aqui, acho que o favorito a não ser o Vasco é a equipe do Cruzeiro, e aí poderia virar um G8. E hoje o Vasco está a 1 ponto do Fluminense, que é o 8º colocado. Se fechar num G7, o Vasco está a 5 pontos hoje do São Paulo. Lembrando que Fluminense e São Paulo ainda jogam na rodada, isso pode modificar. Então dá para o Vasco começar a dar uma olhadinha ali para pré-Libertadores, sem depender do título da Copa do Brasil. Mas o Vasco vai precisar de uma arrancada boa aí para se consolidar nesse pelotão de cima. Então acho que o Vasco agora tem que se acomodar no campeonato. Ou é arrancar para pré, ou é se consolidar ali entre o 12º para cima para garantir a vaga dele de Sul-Americana. Não vejo o Vasco de fato lutando contra o rebaixamento. Tem 30 pontos já, tem 13 jogos por fazer, o número mágico de 45, faltariam 15 pontos em 13 rodadas, mas pelo aproveitamento atual, hoje o Juventude, que é o primeiro dentro, tem 30% de aproveitamento, a nota de corte por enquanto está dando ali na casa de 38, 39 pontos, mas indo para os 45 seriam 15 pontos em 13 rodadas. Então é bem tranquilo para chegar nisso aí. Então, de fato, o Vasco tem que entender se a parada dele ali é Sul-Americana ou Libertadores. E aí, até dando um spoiler para vocês aqui já, um spoiler não, né? Uma confirmação, o mês de outubro do Vasco são 5 jogos. Para mim, o jogo mais complicado é o primeiro, que é o jogo do Palmeiras, e os outros 4 jogos, bem possível do Vasco fazer uma pontuação bacana aí, tá? Tem o jogo do Palmeiras dia 1º no Allianz Parque, o Vasco joga em São Januário com o Vitória dia 5, tem uma pausa para a data FIFA de 10 dias, o Vasco pega o Fortaleza lá no Castelão, o Fluminense no Maracanã, comando do Vasco, e a gente fecha com o Red Bull Bragantino fora. Inclusive Fluminense e Red Bull nesse momento confrontos diretos, e o Vitória e Fortaleza, times da parte baixa da tabela, um em São Januário, outro fora, adversários mais acessíveis aí. Então, tirando o jogo do Palmeiras, os outros 4 jogos aqui são jogos de nível médio para jogos tranquilos, tá? Já novembro tem um jogo a mais, são 6 jogos, o negócio já dá uma encrespadinha. Tem São Paulo em São Januário, Botafogo no Newton Santos, Juventude de São Januário, Grêmio fora na Arena do Grêmio, Bahia na Fonte Nova, a gente fecha com o Internacional em casa. Então esse mês de outubro é um mês para a gente ver uma arrancada, uma consolidação do Vasco na parte mais alta da tabela. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o que a gente discorreu nesse primeiro bloco aí do vídeo. Beleza? E agora queria trazer algumas informações curtinhas para vocês. Primeiro, falando do grande momento do Ryan, mais um gol marcado. O Ryan igualou o Estevão, chegou a 12 gols em 2025 e junto do Estevão é o segundo jogador sub-19 com mais gols no mundo, nas 15 principais ligas do planeta. Ele está a 2 gols de igualar o Lamine Yamal, jogador do Barcelona, que é o líder da estatística com 14 gols marcados. Outra informação importante, o Ryan tem mostrado aí que realmente virou jogador grande e faz gol em jogo grande. Só para vocês terem uma ideia, o Ryan esse ano já tem gol no Flamengo, no Cruzeiro, no Santos, no São Paulo, no Corinthians e no Internacional. Tá faltando um golzinho aí no Fluminense e no Botafogo. Os do Fluminense, de repente, ele está aguardando aí para a semifinal da Copa do Brasil. O Botafogo tem mais um jogo só para fazer, para ver se ele dá uma desabrochada. Então o Ryan tem marcado gols aí contra a maioria aí dos grandes clubes do futebol brasileiro, tá bom? Então isso explicita aí o bom momento do garoto. Falando do bom momento do Vasco, desde que o Fernando Diniz assumiu o Vasco é o time que mais marca gols no campeonato. São 31 gols marcados. Com o Carille, o Vasco marcou 7 gols e os outros 31 do total de 38 do Vasco foram marcados aí pelo Fernando Diniz. Outro detalhe, após 8 jogos, o Vasco passou a partida, enfim, sem tomar gol. Desde o 6-0 contra o Santos,
o Vasco não sabia o que era passar uma partida sem ser vazado. Foram 6 jogos aí do Campeonato Brasileiro e os 2 confrontos com o Botafogo, sempre precisando tomar um golzinho aí durante a partida, beleza? O curioso é que isso voltou a acontecer depois aí do Vasco trocar a dupla de zaga, né? Então, com o Robert Renan e Carlos Cuesta, é a primeira vez aí em 2 jogos que eles foram titulares. O jogo do Flamengo eles jogaram só uma parte da partida, o Robert Renan saiu com a concussão, e aí enquanto eles estavam em campo também o Vasco não tinha tomado gol. O gol do Flamengo eu acho que saiu depois, não sei se eu tô falando alguma besteira, já não me recordo, da concussão do Robert Renan, não lembro, se estiver equivocado me ajuda aí, mas fato é que em 2 jogos da dupla, pelo menos aí, já no segundo jogo eles não tomaram gol, tá bom? Então são algumas estatísticas interessantes. E agora, para finalizar, o Vasco vive um bom momento e a mídia tradicional começa a se render ao Vasco. Eu estava assistindo o programa Troca de Passes, muito bacana, sou muito fã do programa, inclusive, gosto de assistir pós-rodada ali para ver o comentário da bancada, e quem formava a bancada era o Douglas Coutinho, Rodrigo Coutinho, desculpa, baita comentarista, gosto muito dele, o Alex, ex-atleta aí, meia do Inter, Corinthians, baita jogador, e o Felipe Diniz, né, que é o apresentador ali da bancada. Eles debateram os jogos da rodada e fizeram um caminhão de elogios ao Vasco da Gama, ao Fernando Diniz, ao Coutinho, ao Ryan, e a janela de transferências feita sob a batuta do Admar Lopes aí, do presidente Pedrinho. Então vou deixar com vocês ali a análise da mesa a respeito do baita jogo e do grande momento que vive o Vasco na temporada. Com vocês um trecho do programa aí, Troca de Passes do Sport TV. Porque o Vasco tá nos últimos jogos animando a sua torcida. Hoje uma vitória imponente sobre o Cruzeiro, que vinha numa fase espetacular, né? Vem brigando cabeça a cabeça ali com o Flamengo, com o Palmeiras, pelo título do Campeonato Brasileiro. E não é que ganhou naquele jogo assim, se defendeu e ganhou numa bola, né? O Vasco jogou para vencer o Cruzeiro. É claro que o Vasco teve o acréscimo de jogadores importantes, e a gente vai falar sobre isso, que eu acho que ajudaram muito a melhorar o time, né? A janela do Vasco de meio de ano ajudou muito, né? A começar pelos 2 zagueiros. Né? São 2 zagueiros de outro nível em relação aos que vinham jogando até então. Mas o trabalho do Fernando Diniz, de novo, o trabalho do Fernando Diniz melhora os jogadores. Quase todos eles estão jogando muito mais do que jogavam antes de Diniz chegar. Diga Ryan, diga Paulo Henrique, né? Entre outros, só para citar 2 aqui. E o Coutinho, que começou a engrenar e fazer o que a gente espera dele, né, Coutinho? Pois é, ter regularidade, né? Ele fazia alguns bons jogos, mas não conseguia ter regularidade. Tá aumentando até o tempo dele em campo, né? A minutagem média, se a gente pega os jogos recentes, tem sido maior. Tomara que ele continue essa batida, porque é um cara que faz muito bem o futebol brasileiro. Acho que você resumiu bem, Diniz. É um jogo assim, o Vasco mereceu muito essa vitória. Acho que foi um time muito inteligente para jogar contra o Cruzeiro. Se a gente pega, por exemplo, a construção dos 2 gols, elas guardam similaridade das inversões de lado de campo, né? O Vasco geralmente é um time que acumula muitos jogadores de um lado da jogada, insiste ali porque tem mais gente naquele setor para chegar até a área adversária. Só que isso, se você perde a bola, você tem uma tendência a sofrer muito no contra-ataque adversário. E o Cruzeiro, além de marcar bem, é um time que tem um contragolpe muito potente. Então acho que provavelmente hoje o Vasco teve uma estratégia diferente, pelo menos na minha leitura do jogo teve, né, de não insistir tanto nisso e virar mais o jogo de lado, né? Espalhar mais os jogadores pelo campo para não sofrer tanto com o contragolpe, fazer a bola circular de uma forma um pouco mais limpa, como aconteceu no jogo de hoje. Nos 2 gols isso ocorreu. O Cruzeiro melhora um pouco no segundo tempo ali, com a entrada do Arroio. Parecia até próximo de empatar o jogo. Tem uma jogada ali antes do segundo gol do Vasco, que é o Arroio. Ele entra em diagonal por trás da defesa e chuta, o Léo Jardim faz na defesa. Mas o Vasco logo depois fez 2-0 com o Paulo Henrique. Grande atuação do Paulo Henrique, aliás, está muito bem na temporada, né? Desenvolveu bastante com o Fernando Diniz, como você falou. E merecidamente vence. Até poderia ter feito o 3º gol depois, né? Com a bola do Pumba, tem uma finalização do Ryan também dentro da área que o Cássio espalma para o lado. E acho que para o Cruzeiro fica um alerta. 3º jogo seguido que no primeiro tempo o time entra com a concentração mais baixa, com a intensidade mais baixa.
contra o Bahia e contra o Bragantino conseguiu virar. Hoje contra o Vasco não deu. A gente comentava ontem aqui no Troca, né, que o Cruzeiro ainda mostra a capacidade de resiliência, de conseguir tomar um gol e virar os seus jogos. Hoje não foi possível, Alex. Aliás, um grande jogo em São Januário, né? Bom jogo. O Vasco deixa o jogo muito aberto, né? Então o jogo segundo fica tempo, então, corrido, oportunidades para os dois lados. Agora, o que o Ryan tá jogando de bola, hein, Alex? O menino tá numa evolução, assim, assombrosa, E sabe o né? que é o duro? Você deixa ele, rapaz, com a confiança que ele tá, condição física, que ele tá se descobrindo. Antes do Diniz era um Ryan e agora é outro. Cara, ó, a bola que ele cabeceia, ele vai lá em cima. Se ele pega pra ir no mano a mano, é impressionante. Se ele pega uma bola que tá de mano, é muito difícil de marcar, ele faz lançamento. Tem chute de fora. Ele tá com um monte de ferramenta nessa caixa dele aí, mas o Vasco, ele nesse sentido, lógico, ele tá melhor, né, cara? E facilita muito para esses atletas tecnicamente melhores fazer diferença, isso é óbvio, né, cara? Então, é muito legal que o Vasco conseguiu endurecer esses jogos, até para Flamengo, e agora você pega para Cruzeiro. Isso é evolução. E há pouco tempo atrás aí tava muita gente pedindo a cabeça do Diniz, né, para você ver como é que é, e às vezes precisava, lógico, de jogadores. Isso o Vasco contratou dentro das suas, né, possibilidades. E foi muito bem no Cuesta. Foi muito bem no Cuesta e no Robert Renan também. Robert Renan. Eu digo o Cuesta especificamente porque é um jogador que tem um mercado de clubes até que hoje tem uma situação financeira melhor que o Vasco. Ele foi titular da seleção colombiana na última Copa América, fez vários jogos como titular ao longo das eliminatórias. Então, é um cara que não estava bem no Galatasaray, estava um pouco em baixa, o Vasco foi lá, opa, baita negócio, trazer esse cara para tentar recuperar. Não, então, e o trio Cuesta, Robert Renan e Cauã Barros deu outra estabilidade para o setor defensivo do Vasco. Aí teve toda essa evolução do Ryan e a evolução do Coutinho. Poxa, que lógico vai fazer diferença, né? E a condição física, por tudo que ele passou, agora que ele está começando a destravar qualquer bloqueio emocional em relação a se machucar, em relação a limites que o corpo dele e a mente dele podia ter. Entende? Então, agora, daqui pra frente, tomara que não aconteça nada pra vir como um banho de água fria, mas tá jogando e quem tá jogando, tá treinando direto, o risco ele acaba tendo, mas é muito bom. Imagina pra ele, eu fico imaginando de verdade pra ele, cara, o Júnior Santos, a hora que voltar a jogar, Neymar, a hora que conseguir de novo ter um coisa. Cara, você ficar machucado seguido, cara, olha, você entra em campo já com receio, né, Alex? Você fala, como. eu vou dar um pique, aí você fala, ai meu Deus, mas e se eu der o pique, se fisgar minha coxa, né? Porque o jogador fica com essa pulga atrás da orelha. E me lembro também da gente dizer aqui, Alex, depois do empate do Vasco contra o Ceará, a gente colocou na tela aqui os próximos jogos do Vasco, porque era uma sequência duríssima. Isso é bom de falar. O Vasco tinha uma sequência de Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. E a gente disse o seguinte, olha, se o Vasco conseguir pontuar razoavelmente nesses 4 jogos, o Vasco escapa do rebaixamento. E o Vasco não só pontuou razoavelmente, como pontuou muito. O Vasco consegue empatar com o Flamengo, que hoje não é fácil para ninguém. O Vasco ganha bem do Bahia. O Vasco ganha do Cruzeiro e agora tem um jogo contra o Palmeiras, um jogo duríssimo lá no Allianz Parque, né, em que qualquer coisa pode acontecer. O Palmeiras, óbvio, é favorito jogando em casa, tem um time mais arrumado, um time pronto, disputando o título, mas hoje dá pra acreditar, qualquer coisa, né? Não, e olha só como é que a coisa é doida, né? O Cruzeiro não perdia como visitante desde abril. Tem isso. O Cruzeiro, a última vez que perdeu como visitante foi contra o Palestino pela Copa Sul-Americana. Passou quase que o Campeonato Brasileiro inteiro sem perder jogos fora de casa, agora veio perder pro Vasco novamente. Primeira vez, vou repetir o que eu falei na abertura do programa. Primeira vez no campeonato que o Vasco vence 2 jogos seguidos. A gente está na 25ª rodada. Dá também uma dimensão do quanto esse time não conseguiu encaixar anteriormente no Campeonato Brasileiro. 5 rodadas sem perder. A última vez que isso tinha acontecido foi no meio do Brasileiro do ano passado. 7 pontos de 9 possíveis contra essas equipes. Tenho certeza que muita gente, se você olha assim, que você falou, Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, mesmo que Cruzeiro e Palmeiras fossem dentro de São Januário, há quanto tempo o Vasco não tinha vencido dentro de São Januário pelo Brasileiro? Muita gente imaginava assim, cara, se o Vasco fizer 6 pontos aí, tá muito no lucro. É isso. Já fez 7. Vai pegar o Palmeiras fora de casa agora. Quer mais um tabu que foi quebrado hoje?
Olha que incrível isso. O Vasco jamais tinha vencido um jogo quando o Cássio estava do outro lado. Verdade. Eram 18 jogos. O Vasco contra o Cássio tinha 11 derrotas e 7 empates. Pela primeira vez na carreira, o Cássio perdeu um jogo contra o Vasco. E começou com esse belíssimo gol do Ryan. Futebol tem dessas coisas, né, Alex? Quando é para acontecer, acontecem, e de uma maneira que o torcedor hoje... Poucas vezes eu vi o torcedor, me lembro muito do jogo contra o Santos, né? O torcedor estava, né, rasgando elogios para o time. Só que aí vem um jogo contra o Juventude na sequência, que foi terrível lá em Caxias do Sul. E hoje, pós-Cruzeiro, sinto novamente aquele orgulho do vascaíno em dizer, opa, o Vasco tem um time de futebol. Até porque como há tempo não tinha. Esse orgulho vem porque não está sendo por acaso. O Vasco está produzindo. O Vasco está conseguindo jogar sem bola, está fazendo melhor seus encaixes, está conseguindo ter controle também de jogo contra esses adversários, está conseguindo jogar de igual para igual. Lógico que você pegar uma equipe dessa do Vasco, tudo que precisa evoluir, você não vai fazer um campeonato brasileiro, um ano, uma temporada ainda regular. Isso é óbvio que não. Você pode viver um momento, um recorte bom do ano, que está sendo agora, né? O melhor momento do Vasco. Mas só que não tem acontecido por acaso, né? Esses gols, você vê que são feitos, é porque os jogadores estão jogando bem. Quer dizer que estão treinando bem, isso está evoluindo. E aí está fazendo acontecer no jogo, independente do adversário. Isso gera confiança para todo mundo. Vira um outro ambiente do que era. O Vasco vai para 30 pontos, abre 8 do Juventude, que é o primeiro. Você já começa a visualizar e jogar de uma maneira totalmente diferente. Muda a perspectiva do campeonato. Né? Há mais de 20 rodadas não figurava entre os 10 primeiros. Isso pode mudar amanhã, mas assim, já tá colocando ali a... O torcedor já não vai pro estádio ou assistir o jogo. Hoje eu vou torcer a favor, ou qualquer coisinha que aconteceu eu já tô vaiando. Não. A energia que vai para São Januário é outra. Começa o jogo muito bem. Faz 15 minutos muito bons, abre o placar, parecia que ia fazer o segundo, o Coutinho mete uma bola na trave, erra uma saída de bola e leva o gol. E aí o time cai de um jeito que o Ceará merecia vencer o primeiro tempo no São Januário. Verdade. Quase faz o segundo gol. Volta pro segundo tempo, com mexidas, volta bem de novo. Faz 2-1. O Ceará tem um cara expulso. Pô, vai jogar esse jogo. Tá em cima, quase chegando no terceiro, daqui a pouco entrega um gol, cara. Então assim, era um time que até o jogo contra o Ceará tinha muitas oscilações assim bruscas dentro de um mesmo jogo. Oscilar é normal, cara. Nenhum time vai jogar 90 minutos do mesmo jeito, mas existe um limite aceitável. E era a oscilação física e mental. Pode ser uma por causa da outra, mas acontecer as duas juntas. E aí vem a competência também do Diniz, que às vezes a gente olha treinador bom porque o time joga fluido. Não, a parte física e mental desse time dentro de campo, para aquilo que o jogo te oferece, é competência dele. A condição que o Vasco consegue jogar hoje, fisicamente, é muito melhor do que antes da Copa do Mundo, até porque foram chegando jogadores, entendeu? Fora que a gente falava das contratações aqui, olha, vejam as substituições do Vasco hoje, como melhoraram. O Matheus França entrou, fez um bom jogo, quase fez um gol, né? Uma jogada trazendo para dentro, batendo por cima. O David entrou, né? Teve uma chance ali de esquerda, tem uma chance de contra-ataque que ele bate por cima. O Andrés Gomes ajuda, hoje até entrou um pouco menos bem do que em outros jogos. Então assim, o elenco deu uma encorpada. Antes o Diniz olhava para o banco, não tinha nada. Hoje ele tem jogadores capazes de mexer no jeito de jogar. Eu acho que só a questão é ainda encaixar o Verratti de novo, né? Vai chegar aí. O Verratti continua sofrendo um pouco para jogar. E aí eu não sei se é uma questão do jeito de jogar. Ele ajuda indiretamente os outros. Talvez. Né? Porque eu não sei se tem uma questão, né? O jeito mudou de jogar. Antes o Vasco buscava a bola aérea o tempo todo. Mas hoje a bola ia vir para ele e o Ryan se intrometeu no meio. Verdade, o Ryan sobe e faz o gol. Hoje a bola é mais trabalhada, né? E aí talvez seja melhor para o time, melhor para os outros, pior para ele. Eu ia citar isso, né? Se a gente volta o Vasco das primeiras rodadas, o Vasco do Carille, era o Vasco que a gente sabia qual era a principal jogada. Tabela, triangulação pela esquerda. Bola no Piton. Piton não jogou hoje. Verratti não tá bem. E o Nuno não jogou bem hoje, que era outro jogador fundamental. Então assim, eu citei 3 caras aqui que durante vários jogos o Vasco dependeu deles para ganhar, para criar, e hoje um não tava, o outro não tava bem. E assim, o Verratti eu acho que tem ajudado muito defensivamente. Hoje ele faz até um desarme importante, uma bola que o Kaique chutaria ele da entrada da área, ele vem e antecipa.
Mas é isso, cara, assim, porque hoje é um time que envolve muito mais gente para trocar passe. A gente olha o estilo Diniz mesmo ali, o raiz do Diniz, o que é? Cara, você acumula 7, 8 caras de um lado da jogada e muitas vezes o centroavante está lá participando. E como não é um cara de muita mobilidade, às vezes ele vai participar e vai chegar na área a tempo de finalizar a jogada. É questão de encaixar realmente isso. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discorreu no vídeo. Se puder deixar o like aí, chegou até o final do vídeo, gostou. Custa nada, galera. Você não paga nada. Ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é legal, é relevante e compartilhar para mais pessoas. E se você está assistindo um vídeo nosso pela primeira vez, seja bem-vindo aí ao canal Futebolaço. Se inscreva no canal. Vai ser um prazer gravar conteúdo para você todo dia, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição. Tamo junto. E como eu sempre digo, quando o Vasco ganha, o mundo fica da hora. Vitória Vascão pros vascaínos e pra quem não torce pro Vascão, ó, poc, como diz o Fernando Diniz. Tamo junto. Ah, moleque!